Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo da série que a gente vai contar histórias de missionários e hoje a gente vai falar um pouco sobre Amy Carmichael. Quando eu era muito jovem, ainda nas EBDs, nas escolas bíblicas dominicais, minha mãe e minha tia contavam muitas histórias da APEC, principalmente histórias de missionários. E me marcou muito a história de uma menininha, que tinha aproximadamente na história lá 5 anos, uma irlandesa, que ela ia na igreja e a tia da igreja, a professora da igreja, explicou para ela que quando oramos, quando pedimos a Deus, Deus responde às nossas orações. E ela ficou muito empolgada porque ela tinha o seguinte desejo: eu quero ter olhos azuis. Eu acho maravilhoso as pessoas que têm olho azul, e ela tinha olhos castanhos, né? E ela simplesmente lembrou: a tia da igreja me ensinou que eu tenho que orar para o Papai do Céu e ele responde às nossas orações. Então ela ajoelhou do lado da caminha, juntou as mãozinhas: Papai do Céu, eu quero ter olhos azuis, em nome de Jesus, amém. E foi dormir, acreditando que no dia seguinte ela ia ter olhos azuis. Ela acorda no dia seguinte, vai lavar o rosto, olha no espelho e os olhos continuam castanhos. Pensa uma criança que ficou chateada, ela começou a chorar, ficou triste. E ela ficou pensando: mas por que Deus não respondeu a minha oração? É algo tão simples, eu queria ter olho de cor diferente. E ela foi no outro dia que teve culto lá na igreja, ela chegou para a tia e falou assim: olha, por que Deus não responde as minhas orações? A professora, sem entender, falou assim: por quê? O que aconteceu? Que oração que você fez? Ah, olha, a cor do meu olho é castanho. Eu pedi para Deus que eu queria ter olhos azuis. E a professora comentou para ela: ah, então Deus respondeu a sua oração. Ele respondeu com um não. Quando Deus responde com um não, também é uma resposta. E ela ficou com aquela cara que a gente fica às vezes quando pede para Deus algo e a gente acha que a resposta dele tem que ser daquele jeito que a gente quer e ele nos direciona outras coisas. Mas a Amy Carmichael, a história dela em missões e a história dela em servir a igreja, servir o corpo de Cristo, não começa quando ela chega na Índia, mas começa bem antes. Ela, ainda com 17 anos, por volta de 17 anos, ela começa a dar aulas e ensinar algumas meninas. Mais ou menos 2, 3 anos logo depois disso, ela já estava tendo que fazer uma escola justamente para essas meninas. Isso é muito interessante, que nos faz lembrar de valorizar os pequenos começos, não é? Às vezes a gente fica: quando eu chegar lá no campo missionário que Deus me chamou, que arde meu coração, aí eu vou ser missionário, aí eu vou fazer um monte de coisa. Não, queridão. A sua escola começa bem antes, não é? Você começa a aprender a discipular pessoas, a evangelizar, a ensinar as pessoas a lerem a Bíblia. É muito melhor você aprender tudo isso sem choque cultural, sem choque gastronômico e um monte de coisa. E Deus nos ensina isso, né? Amy Carmichael, como primeiro campo missionário, ela foi para o Japão. Ela vai para o Japão, só que ela tem sérios problemas de saúde, passa muito mal e tem que retornar para a Irlanda. Quando ela está voltando de navio do Japão para a Irlanda, ela passa pela Índia. E em seu diário ela descreve que ao passar pela Índia o coração dela fica por lá. E ela tem a certeza de que Deus chamou ela para aquele país. Quando ela chega na Irlanda, ela tem seu tratamento, ela busca a Deus, mas ela entende o seu chamado, entende sua identidade em Deus. Isso é muito importante da gente também, o perseverar em missões, não é? Porque às vezes a gente tem lutas e é comum isso. Mas Amy Carmichael volta ao campo missionário, não mais o Japão, mas agora a Índia, e serve por 56 anos lá. No início de sua missão na Índia, a Amy Carmichael se reúne a um grupo de cristãs indianas e visitam vilarejos e vão evangelizando. Esse grupo se torna muito importante, muito relevante. E mais cristãs, e até novas cristãs, se unem a elas para fazerem essas visitas a vilarejos que não tinham nenhum contato com o cristianismo. Lembrando que Amy Carmichael estava num país onde havia um sistema de castas, ou seja, o que você faz, o que você pode fazer é dirigido, é direcionado pela casta na qual você nasceu, ou seja, de que família que você é, não é? Uma vez a Amy Carmichael, ao trabalhar nos seus afazeres, uma nova convertida indiana chega para ela e fala: Amy Carmichael, eu posso ajudar em alguma coisa? Ela fala: sim, precisamos lavar aqui essa parte da casa. E essa mulher indiana fala assim: não, Amy Carmichael, eu não posso fazer isso. Isso é errado para minha casta, para minha família. Vai ser muito humilhante. Eu não posso me submeter a fazer isso. Amy Carmichael, com um sorriso no rosto, declara que qualquer trabalho de casa, qualquer trabalho é feito para Deus e é para a glória dele e não nos humilha.
Uma outra indiana que já conhecia Amy Carmichael há mais tempo, até pôde sorridente falar para essa nova convertida: fique tranquila, Amy Carmichael nunca nos manda fazer algo que ela também não faça. Uma noite, Amy Carmichael e seu grupo de irmãs que foram visitar e evangelizar uma vila bem distante tinham acabado de chegar na sua vila, começaram a descansar em suas casas, e uma vizinha dela se aproxima e apresenta uma criança, uma menininha, a Prena, de aproximadamente 7 anos, e essa menininha se agarra no pescoço de Amy Carmichael, gruda nela e pede para que ela não fosse levada para o templo. Bom, explicando o que é isso, né? Prena, como outras crianças na Índia, elas, quando os pais não tinham dinheiro para dar de dote pela sua filha, pelo casamento de sua filha, ou percebiam que não tinham como arranjar casamentos, que isso era feito com elas já muito pequenas, ou viúvas que não tinham condições de manter sua vida, nem a vida de suas crianças, era comum ter a venda dessas crianças para os templos. E nessa venda e nessa atuação das crianças nos templos, isso também existia a prática de prostituição dessas crianças. As crianças eram muito bem vigiadas e guardadas, porque isso proporcionava muito dinheiro para os templos, não só a prostituição quanto pedir esmolas, né? E essa menina, não se sabe como, ela consegue fugir e consegue chegar a Amy Carmichael. Ao ver aquela criança, ela começa a imaginar: se essa criança tivesse chegado antes, logo pela manhã, a vizinha teria tempo de levá-la para o templo. Se ela tivesse chegado um dia antes, a Amy Carmichael não estaria na casa. Então olha como Deus faz as coisas, né? Os planos de Deus são perfeitos. Aquela criança conseguiu fugir, conseguiu chegar naquele vilarejo, e Amy Carmichael chega em sua casa exatamente no momento que era necessário. Tem um ditado indiano que fala que os bebês amarram os pés das mães, né? Isso fala-se porque a vida de uma mãe é um pouco mais limitada em vários aspectos, justamente pelas necessidades da criança ter cuidados. Amy Carmichael sentiu isso na pele quando ela começou não só a ter que cuidar dessa criança, no caso a Prena, mas também teve que cuidar de mais e mais crianças que se achegavam à sua casa e sua região. Uma vez um missionário, por exemplo, localizou e levou uma criança a ela que tinha apenas 13 dias de vida. Amy Carmichael, ao ver aquele bebê nos braços, pensou: mas bebês vão dar muito trabalho, trocar fraldas, dar comida, dar banho, pôr para dormir, né? Eu tenho um filho pequeno de 3 anos, então é bem trabalhoso tudo isso, e você fazer isso com mais e mais crianças. Mas Amy Carmichael teve um ponto muito interessante da vida dela. Ela parou e realmente pensou: a que Deus estava chamando ela? Ela amava, ela gostava daquela aventura de visitar as vilas, de chegar a locais onde nenhum cristão tinha pisado, mas Deus estava chamando ela para servir naquele momento as crianças indianas. Maravilhosamente ela pôde testemunhar a vida dela e pôde falar do amor de Cristo para muitas pessoas, em muitas vilas, mas também pôde servir cuidando de crianças. Aí surge a comunidade Donavur, na Índia, um local em que crianças que foram muitas vezes compradas de mercados negros, que vendem pessoas até hoje, ou crianças que são resgatadas de práticas antigas, estão lá sendo cuidadas, sendo amadas. Amy Carmichael, no final de sua vida, ela caiu num buraco, quebrou a perna e fica sem se movimentar tão bem nos últimos 20 anos de sua vida. E aí você pode imaginar, você pensa, se Amy Carmichael ficou 56 anos na Índia, 36 anos ela ficou lá trabalhando, servindo, fazendo tantas coisas, e os últimos 20 anos ela ficou numa cama. Às vezes pra gente seria: acabou meu ministério, por que Deus, eu tô em pecado, a gente começa a questionar tanta coisa, né? Mas sabe o que Amy Carmichael fez? Escreveu mais de uma dezena de livros, reeditou alguns livros anteriores que ela tinha publicado, que ela tinha preparado. Ou seja, isso é muito útil, não é? Onde você estiver, o que você puder estar fazendo, lá você pode servir, lá você pode fazer sua missão. Gente, então se inscreva no canal, marca lá o sininho, comente aqui embaixo. E se você já tinha ouvido falar na história da Amy Carmichael, que se você conhece outra história, tem várias histórias dela, mas se você conhece outra história dela, escreve aqui embaixo também para abençoar a gente. Deus abençoe.